Fala, meu povo, hoje eu vim compartilhar com você um pouco do meu relato de parto na visão /pai. Foi desafiador, foi uma experiência única, porque foi o primeiro contato que eu tive ali vendo a vida acontecer. Teve os exames, o pré-natal, teve o ultrassom, enfim, aquele exame todo que você faz para acompanhar ali o crescimento do seu filho, dentro ali da barriga e tudo mais. Uma experiência assim, sabe? Enfim, sempre orei e falei com Deus que eu queria ser pai cedo, mas ser pai cedo com responsabilidade. Eu sempre deixei isso muito bem claro para minha esposa. E ela também sempre teve essa vibe de ser mãe cedo, porque a gente queria ser um casal novo, porém, que fosse pai cedo, pra gente poder ter ânimo, né? Pra gente poder conseguir ali ter pique para brincar. Na nossa mente, se a gente demorasse para ter filho, a gente não ia ter esse pique todo. Eu queria ser pai cedo também para que desse tempo dos meus pais verem ali o netinho deles. Então orei e falei com Deus o que ele achava disso. Deus foi lá e abençoou a nossa vida com o nosso filho. Está aí com 6 anos, alegrando a nossa vida. Nos ajudou a entender melhor o processo de cada coisa. Os desafios também se tornaram mais leves, mais compreensíveis. Ensina a gente muita coisa e a gente está aqui para aprender também com ele. Desde o começo eu já orava por um nome e esse nome era Miguel. Como que eu fui parar para pensar na escolha do nome do Miguel? Primeiro eu fiz uma lista imaginária de todos os nomes possíveis que tinham na minha família, porque eu queria que o Miguel tivesse um nome diferente para não ter 2 pessoas do mesmo nome na mesma família. Acho meio pai, então queria um nome diferentão. Aí eu fui escolher Miguel e até onde eu sei, não sei se eu estou errado, mas parece que já teve um Miguel na nossa família, mas era tataravô. Desde o começo eu comecei a orar pelo Miguel, porque eu tinha dentro do meu coração que ia ser homem. Uma coisa muito doida, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você está falando isso porque você é homem e todo homem quer ter um filho homem. Não. Porque eu não era apegado nisso, sabe? Eu não era, nossa, eu preciso ter um filho homem, eu quero ter um filho homem, tem que ser homem. Não, se fosse uma menina, eu também ia estar super aberto para receber e ter uma filha menina. Tanto é que o meu segundo filho, se vir menina, eu vou amar porque vai ser um casal. Mas se não vir também, eu vou amar porque vai ser um amiguinho pro Miguel. De toda forma, vai ser válido porque menina vai ser amiguinha dele e menino vai ser amiguinho dele e eu não sou muito apegado nisso. Mas desde o começo eu sabia que ia ser o Miguel e já orava pelo Miguel. Então fica uma dica, se Deus começar a trazer coisas aí no seu coração, porque Ele é um Deus que também revela. Desde o começo Ele confirmou no meu coração que seria o Miguel. Então você já pode começar a orar por isso. Ele não vai te iludir, mas aí entra um detalhe. Você tem que ver se isso realmente vem de Deus, ou se vem da sua expectativa, ou se vem da sua mente, ou se vem das coisas que você colocou aí na sua cachola aí para poder trazer isso como uma realidade sobre a sua vida, ou se isso veio realmente de Deus. No meu caso, eu sabia que isso veio realmente de Deus e por isso eu comecei a orar para o Miguel desde o começo. Não só eu, mas a Thaís também, os avós, a família toda já estava se movimentando como se fosse o Miguel, porque a gente tinha tipo uma certeza muito grande, uma confiança muito grande em Deus de que era ele. Tanto é que a minha sogra começou a comprar tudo de menino antes mesmo de saber o sexo da criança. Ela já tinha comprado tudo de menino, meu sogro exagerado. Foi lá, comprou um cavalinho que o Miguel tem até hoje. Vou tentar deixar a foto do cavalinho aqui. E quando descobriu a gravidez, depois, né, passou aí o tempo, começo ali da gestação, a gente foi fazer um exame para poder descobrir de fato. O doutor perguntou para mim, falou assim, Lucas, você quer saber o sexo da criança? Eu falei, nossa, doutor, eu quero, né? Por que ele perguntou? Porque tem pessoas que às vezes faz o chá revelação e tem pessoas que o padrinho ou a madrinha da criança que fica com a revelação do sexo da criança. E nesse dia na sala tava só eu e a Thaís. Então por isso que ele perguntou se a gente queria saber. E eu fui bem claro para ele. Eu falei, doutor, na verdade a gente veio aqui poder seguir certinho os exames que precisa ser feito. Mas eu já tenho total certeza e total convicção de que é o Miguel. Aí no que eu falei isso, ele circulou lá uma partezinha lá do exame, escreveu assim, Miguel. Mano, aquilo lá pra mim, sabe, foi tipo, mano, como que Deus é, né? Como que Deus é incrível, porque ele colocou uma convicção, uma certeza tão grande no nosso coração, e a gente já orava pelo Miguel antes mesmo da Thaís engravidar. Igual a gente já orava pela data do nosso casamento também, no começo do nosso namoro, a gente colocou uma data e começou a orar por essa data.
sabe, eu acho que as coisas não são coincidência. Tudo acontece segundo a vontade de Deus. E a vontade dele sempre prevalece. Não vou esquecer dessa cena até hoje. Eu fui no automático para a sala do parto, com medo de passar mal lá e desmaiar no final. Ter que ter um médico para Thaís e um médico para mim. Porque, mano, eu odeio ver sangue. Eu não posso ver sangue, porque se eu vejo sangue, minha pressão despenca e não dá certo. Mas para começar, mano, verdade, as mulheres, elas estão assim, de parabéns. Homem nenhum na terra ia aguentar carregar uma criança dentro da barriga, e a Thaís é um exemplo também para mim nessa questão, porque ela trabalhou até o 9º mês, assim como tem várias mulheres, né, que trabalham até o último segundo ali, quase pare o filho no trabalho. Não que isso seja uma regra, mas eu acredito que continuar a vida é muito saudável, né, na gestação também. Exceto aquelas pessoas que precisam mesmo ficar em repouso, né? Porque tem gestações e gestações. Mas no caso da Thaís, ela trabalhou até o último segundo ali. Ela andava a pé para cima e para baixo, subia morro. A gente morava num apartamento no 11º andar. E quando acabava a força nesse apartamento, a energia, né, a luz, o elevador não funcionava. Eu lembro que no 9º mês ela ali subindo 11 andares de escada. Sabe, e eu pensando, gente, meu filho vai nascer nesse degrau aqui. Teve um dia que eu tava no trabalho, ela chegou no meu trabalho, ela tava perto de ganhar o Miguel, ela chegou a desmaiar no meu braço ali no meu trabalho. Imagina, tipo, eu não sabia o que eu fazia, sabe? Eu tava preocupado com ela, mas eu também tava preocupado com meu filho dentro da barriga dela, porque não sabia o que eu fazia. Quando a gente observou que parecia que ela tava ali começando a perder líquido, a gente já correu pro médico. Comentaram com a gente que o médico numa cidade próxima da gente era melhor. A gente já foi para esse lugar, só que chegou lá, era pandemia, tava lotado de gente. Internaram a Thaís e tudo mais, fizeram vários procedimentos médicos nela para poder ver realmente se ela estava perdendo líquido. Fizeram, sem mentira nenhuma, acho que ela passou por uns 6 exames de toque nesse mesmo dia para ver dilatação. Enfim, quando a gente achou, né, que ia internar ela, mandaram a gente voltar para nossa cidade, porque eles não podiam receber pessoas de outra cidade lá para poder ter o filho lá. Acredito que era por conta da pandemia. Aí a gente teve que voltar para nossa cidade e a Thaís veio para cá com 3 dedos já de dilatação. Aí a gente já internou. Só que no que internou eu falei para a médica, eu falei assim, eu desconfio que ela tá perdendo um pouco de líquido. E a médica, não tá não, que não sei o que e tal. Aí eles têm um procedimento, né, de colocar o paninho e tal. Daí acabou que internou ela mesmo, porque a dilatação tava aumentando. Só que depois a gente foi saber que o tampão dela não tinha caído ainda. E o tampão dela foi cair mesmo, acabou caindo de verdade no 7º ou 8º exame de toque que ela fez no mesmo dia. E saiu na mão da médica. Aí depois dessa hora que o tampão saiu na mão da médica, aí sim ela começou a ter as contrações. Imaginava na minha mente igual cena de filme, sabe? A pessoa tipo numa sala, aquela luz gigantesca. No caso dela, graças a Deus, não foi assim. É uma sala normal, que ela tava lá como outras gestantes. Aí nessa sala tem uma bola de pilates, tem um chuveiro com uma água quentinha, para poder amenizar um pouco dessa dor. Segundo a Thaís, né, essa dor que elas sentem é como se tivesse arrancando a perna delas fora do lugar, sabe? Porque eu fico tentando imaginar, né, que a bacia, no meu ponto de vista, eu acredito que funcione realmente assim, ela abre. Então eu fico imaginando ela abrindo, esse osso abrindo, sabe, a dor que deve ser para a criança poder ter passagem para poder descer. Mano, é só coisa de Deus mesmo fazer isso, porque, mano, como que sai uma pessoa de alguém? Antes disso, foi de Deus mesmo, de verdade. A doutora sentou na cama, segurou na mão da Thaís, acalmou a Thaís o tempo todo. As enfermeiras estavam em cima da Thaís 24 horas. E foi pelo público, viu? Agradeço ao SUS, agradeço a Deus, mas agradeço ao SUS por hoje a gente ser um país que tem o SUS, por mais que tem os desafios aí, mas a gente é amparado, né, quando a gente precisa. E o nascimento do Miguel foi pelo médico público e a gente foi atendido super bem. Graças a Deus, Deus preparou os médicos, Deus preparou os enfermeiros ali naquele momento, eu creio nisso. E aí, estava deitada ali e eu lembro que eu segurei a perna dela de um lado, a enfermeira segurou de outro e a cabeça do Miguel dava de querer apontar assim, sabe, e voltava. Só que antes disso tudo acontecer, estava num empate se a minha sogra ia entrar com ela na sala de parto ou se eu ia entrar com ela na sala de parto.
Eu falei assim, vai ser muito importante, né, para ela ter a mãe dela ali do lado. Mas depois eu pensei, mas eu também quero estar ali, porque esse vai ser o momento que vai ficar marcado na minha vida como pai, sabe? De ver ali o meu filho, do meu filho sair, e eu ser a primeira pessoa que ele vai olhar, sabe? Foi realmente isso que aconteceu. Antes disso, a doutora tinha perguntado para a Thaís se ela tinha comido, e a gente tinha falado que não, e ela estava com fome. Aí eu fui, desci, comprei um lanche para ela. Ela lanchou, por mais que depois ela, né, soltou tudo. Eles fazem tipo uma lavagem e tal lá para poder, enfim, não sei qual que é o procedimento ao certo. Na verdade, a Thaís começou a sentir dor de parto mesmo, assim, que foi quando o tampão saiu, que começou a aumentar as contrações e tudo mais. Era umas quase que meia-noite. Só que ela ficou a madrugada inteira, assim. O Miguel foi nascer às 4 e pouca da manhã, beirando 5 horas da manhã. Imagina a dor que ela deve ter sentido. A médica e a enfermeira ficavam, vai, faz uma força, vai, é agora, que eu não sei o que. Aí ela tava quase fraca, quase desmaiando. Mano, é uma mistura de sentimento ali naquela hora, porque parece que você vai também perder a pessoa ali que você ama ali na sua frente, sabe? Mas no mesmo tempo também tem o seu filho ali, então você já fica preocupado com os dois. É um negócio muito doido. Ele estava ali tentando parto normal até o último segundo, aí por fim a médica falou assim, vamos ali pra salinha do lado. Aí sim, que é quando tá ali nos últimos segundos do segundo tempo ali, que a médica fala, não, essa criança vai ter que nascer agora, se não for normal vai ter que ser cesárea. Mas aí graças a Deus foi normal, a médica me chamou, falou assim, vem aqui, você quer ver? Fui. Mas tudo automático, viu? Porque se eu tivesse ali consciente do que eu tava fazendo, nossa, eu não teria ido não. Aí a médica me chamou, falou assim, vem aqui. Aí eu fui lá, vi a médica, né, fazendo ali todo o procedimento que precisa ser feito. Vi tudo, mano, tudo que vocês imaginam, de verdade. Vi a médica, sabe, tirando o Miguel, depois tirando a placenta, o resto das coisas assim que vai saindo, sabe. Só que assim que o Miguel nasceu e eu vi que a Thaís estava bem, eu já fui logo em seguida atrás do Miguel. O que facilitou foi que quando o Miguel nasceu ele e 2 meninas. Então eu sabia que ia ser fácil de identificar o Miguel ali naquele momento. Então eu já fui atrás dele já para ver o que eles iam fazer com o meu filho, o que estava acontecendo também com ele, porque eu já tinha visto que a Thaís estava bem. E, mano, só que assim que ele saiu da barriga da Thaís, o primeiro olharzinho dele, assim que ele olhou para mim, mano, eu lembro como se fosse agora, sabe? E isso, sabe, ninguém tira da minha mente, ninguém tira do meu coração. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, de verdade mesmo, e eu sou muito grato a Deus por isso, por poder me capacitar cada dia mais para poder representar a paternidade dele na vida do Miguel, porque o Miguel não é meu. Eu tenho esse entendimento hoje de que ninguém é de ninguém, nós somos de Deus. O Miguel não é meu, eu não sou do Miguel. A Thaís não é minha, eu não sou da Thaís, né, no sentido real da coisa, porque nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Queira você compreender isso ou não, isso não vai mudar. Respeito a sua opinião, respeito o seu pensamento. Não sei se você pensa igual a mim, ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. A gente pertence a Deus e ponto. É isso. E hoje eu entendo qual realmente é a função de um pai, que é a de representar a paternidade de Deus na vida da pessoa aqui na Terra, porque essa pessoa também é de Deus. Nós somos mordomos, né, dele aqui na Terra. Ou seja, ele coloca pessoas na nossa vida, ele coloca coisas na nossa vida para a gente poder administrar e cuidar da melhor forma. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que ninguém é de ninguém, que nada é nosso, que a nossa roupa não é nossa, o nosso corpo não é nosso. A Bíblia é muito clara em dizer isso, que as pessoas não são nossas, que sabe, nada é nosso, nem essa terra que é nossa, sabe? A gente não é daqui, a gente vai voltar para o nosso verdadeiro lar, para o nosso verdadeiro lugar, que é do lado do nosso Pai. E ele vai voltar para buscar a gente, para ficar do lado dele, porque o pai quer ter os filhos por perto. Mas esse aqui é tema para outro vídeo, né? Depois que eu vi que tudo isso aconteceu e que eles estavam bem, chegou a hora do banho. Mano, de verdade. Na hora do banho, eu olhei pro lado, olhei pro outro, falei, mano, vai ter que, sabe, não tem o que fazer. Porque a Thaís estava cansada, largada lá, sabe, descansando. E o Miguel precisava tomar banho. A enfermeira só fez assim, pai,
é assim, 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 toma. E dá a criança ali na sua mão e ali você, sabe? Não vou dizer que você aprende, porque, mano, de verdade, hoje eu falo com total propriedade. Quando nasce uma criança, nasce um pai. Parece que desce um download espiritual ali na sua mente, que faz um upload ali, que você fala, mano, como eu consegui fazer isso? É realmente Deus que capacita, porque, mano, um recém-nascido ali numa banheira com água, sabe, com sabão, você fica, mano, e agora, sabe? Mas Deus te dá sabedoria, te dá discernimento, te dá graça para poder entender como que você vai fazer para dar banho no seu filho, porque você é o pai, ele tá ali, você tem que cuidar e é isso, entendeu? E dei o primeiro banho nele, né, a Thaís descansando ali, a gente ainda no hospital. E, mano, que experiência, tipo, de verdade. Uma experiência, assim, muito boa. Era pandemia, né? A gente teve alta. É engraçado porque você entra duas pessoas ali, sim, física, né? Visualmente falando. Não sei se você consegue me compreender. Mas entra duas e sai três. Entrou eu e a Thaís. E saiu eu, a Thaís e o Miguel. Não que entra duas e sai três. Entra duas ali, o Miguel, lógico, dentro da barriga. Mas entra três, você entendeu, né? Três andando. Três andando não. Entra três, sai três. Você entendeu? Na hora de sair, eu chamando um Uber, aí já começa o desafio, né? Você chamar um Uber, entrar no carro com bolsa, com criança, com a sua esposa que recém teve filho e na pandemia ainda, podendo tocar e relar em nada, aquele medo, aquela insegurança, seu filho recém-nascido ali, né? De pegar alguma coisa. Tanto é que a gente viveu na parte de ficar cada um dentro de casa, restrições para poder sair de casa e tudo mais, e também de receber visita. Então esse processo todo foi bem desafiador, foi bem preocupante, mas a gente venceu, glória a Deus a gente está aqui, a gente está vencendo todo dia. Esse é o meu relato de parto, de uma forma bem resumida para esse vídeo não ficar tão grande. Obrigado por me acompanhar, se inscreva aqui no canal, até o próximo vídeo, tamo junto.